Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para mais uma aula nossa no Evangelho de Marcos. Hoje o capítulo 7, do 1 ao 23, chegam bem no meio do livro aí, né? E o que nós vamos ver hoje, né? Hoje ele vai trabalhar um dos temas que é fundamentais em Marcos. Eu sei, quando leio a Bíblia, a gente lê a Bíblia, sempre tem aqueles capítulos que são fundamentais, que traçam vários elementos da teologia do autor. Em Marcos, eu gosto muito do Marcos capítulo 2 e o Marcos capítulo 7. E mais ainda o Marcos capítulo 7. Ele tem vários elementos fundamentais aí dentro da tradição judaica, dentro da tradição marcana, que demonstram muito da sua teologia, destacam muito da sua teologia. Então eu vou já entrar nele aqui e já vamos chamar você para entender o que ele está falando, o que contamina o homem, né? Por que essa abordagem, por que Marcos vai trazer isso à memória da sua comunidade. Vamos então comigo. Aí, ó. Então, bem tranquilos, né? Nós vemos falando aí nas últimas aulas, só para nós lembrarmos. Nós trabalhamos lá no capítulo 6, né? E o que nós falamos? Jesus foi rejeitado em Nazaré, né? Lá o envio dos 12. Esse envio dos 12 é interessante aqui dentro da narrativa, na morte de João Batista. E no final ali ele retoma ali, né? Alimenta a multidão. E após alimentar a multidão, ele caminha sobre as águas e aqui, ó, e cura os doentes. Até falei que foi interessante que em um determinado momento aqui ele encontra os discípulos que voltaram e tal, né, do trabalho. Mas isso nós falamos na última aula, no último encontro. E hoje então a gente vai adiantar um pouco mais isso aqui e vamos ver o que ele vai tratar. Ele não vai mais ficar nesse tom da missão agora, e ele vai abordar um outro tema que é relevante aí para a nossa interpretação de Marcos. Então ele começa ali bem básico, né? Com aquela noção de perícope, tá? A noção de perícope bem importante. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém. Então assim você já pega aqui os elementos, né? Há uma mudança aí de personagens, né? Colocado, uma mudança de tempo, embora não seja tão clara, né? Mas esse hora ali, ele está demonstrando que em um determinado momento, né, aconteceu isso. E mudança de local, aí, referindo-se a esse grupo que veio procurar Jesus. Eu já comentei com vocês em outra aula que esse grupo que vem de Jerusalém geralmente representa uma comunidade mais radical, né? Mesmo os cristãos messiânicos, cristãos judaicos, os cristãos judeus, eles ainda assim são bem radicais. Esse público mais de Jerusalém é um público mais radical. Pensando ainda um pouco mais, o que acontece é que os discípulos de Jesus são da Galileia. Tá? Jesus escolheu os 12 na Galileia. Ele não escolheu em Jerusalém, tá? Então eles são galileus, né? São um povo ali daquela região. Ele vai para Jerusalém e por algum motivo que nós não temos na nossa tradição, que não foi preservado, os discípulos vão ficar em Jerusalém vinculados ao templo. Então, após a morte de Jesus, eles ficam em Jerusalém ali, né, e vão participar das reuniões no templo. Então, eles não vão se distanciar dessa tradição. E isso provavelmente acaba colaborando aí também para essa tônica mais fundamentalista da tradição de Jerusalém. E que, só você, professor, mas tem uma base bíblica para isso, mais clara, de que eles eram fundamentais? Tem. O próprio Paulo indo estudar os pés de Gamaliel. Isso ali você já representa um pouco dessa tradição mais rigorosa, né? Que Paulo era um judeu gentílico, né? Um judeu grego. E Paulo poderia não precisaria ter ido a Jerusalém estudar os pés do Gamaliel. Isso é uma referência à tradição. E Paulo faz várias referências ao zelo da tradição, ao zelo da lei, que é característica, sim, dessa região. Tá? E vendo, verso 2, em alguns dos discípulos dele, no caso de Jesus, os fariseus que foram lá, vendo que alguns dos discípulos deles comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Lembra que eu falei sobre impureza? Esse é um espírito de impureza. Na tradição dele, a impureza está vinculada com os rituais. Tá? Então, não lavou as mãos já é impureza. E aí fica bem claro o verso 2 em relação ao verso 1. Você entendendo que no verso 1 representa um grupo radical, aí fica claro o fato deles estarem olhando e questionarem os discípulos de Jesus por causa da forma de comer. Pois ele ainda explica, e isso aqui é legal, porque isso aqui é exclusivo de Marcos. É aquelas deixadinhas do autor,
onde ele transmite sua teologia e seu contexto. Ele explica, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que recebem para observar, como lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Então, assim, é uma tradição altamente regrada nos princípios da purificação. Vamos lá, mas tem um monte de coisa aqui nessa explicação de Marcos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a terceira pessoa, é como ele fala dos judeus. Ele fala os fariseus e todos os judeus. Isso aqui é interessante, porque falar na terceira pessoa, você está falando do outro, você meio que não se inclui nesse grupo. Ele tem essa percepção. Essa percepção aqui é que é importante para entender a época de escrita. Porque os cristãos só vão ter essa percepção de que os judeus são um outro grupo por volta do ano 60, com a destruição do templo e a guerra judaica. Tá? Então, por isso que aí você entende bem a localização da narrativa. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, no caso dos anciãos é a tradição antiga do judaísmo, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Mas não tem nada a ver com higiene. Tinha a ver com impureza. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergir. Então isso é interessante que em Israel, ao redor do templo e da cidade, tem umas tinas de purificação, né, onde a pessoa entrava lá na tina d'água. E também lá perto do Muro das Lamentações, tem algumas tinas na entrada para o Muro das Lamentações, onde você pode aí cumprir algum ritual de lavagem de mãos e pés. Tá? Quando voltavam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar. Você entende? Todo em terceira pessoa do plural é como se ele estivesse falando para um grupo sobre outro grupo. Como lavagem de copos, de jarros, vasos de metal e camas. Aí ele pega mais um monte de regras que não está exatamente na lei de Moisés, mas que faz parte da tradição oral. Da tradição oral. Interpelaram-no, então, os fariseus e os escribas. Por que andam os seus discípulos de conformidade, por que não andam, né, seus discípulos, em conformidade com a tradição dos anciãos? Que é a lei oral, né, a lei oral. Mas comem com as mãos por lavar. Respondeu-lhes. Bem, aí o Jesus de Marcos é um provocador, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, seus hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então ele faz aquilo que nós estudamos aí nas minhas aulas de teologia, que é uma citação de intertextualidade, né? Ele vai pegar lá um texto de Isaías para fundamentar a argumentação dele. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Aqui ele não explicou nada por enquanto, ele só fez uma citação e bateu no camarada que questionou ele porque os discípulos não estavam lavando as mãos. Se a gente não quiser ler e parar por aqui para interpretar, já dá algum sentido. Os discípulos estavam comendo sem lavar a mão, os fariseus e os judeus ali reclamaram com Jesus porque eles não estavam lavando a mão. E Jesus dá um truco neles, né, uma trucada neles, falando, vocês são os hipócritas. Vocês estão falando deles, que estão fazendo uma prática sem observar o ritual, e vocês, por outro lado, só observam o ritual. De forma que honram-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ok? Então aí está a hipocrisia, né? A hipocrisia é questionar a prática do outro e não questionar a sua própria prática. E aí está a hipocrisia, porque na prática deles, embora exteriormente estivesse aparentemente correto, interiormente estava longe de mim. E em vão me adoram. Olha lá, agora ele vai bater um pouco mais. Mas isso faz parte da intenção de Marcos. Entendeu? De tudo que Marcos escolhe na época dele, preserva. O que ele escolhe preservar? Então ele escolhe preservar essas narrativas. E no caso, essa narrativa aqui
em relação às crises que vão surgir no meio judaico com o Império Romano, próximo dos dias de Marcos, da escrita de Marcos. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que nada mais é que a tradição oral, que tem todas aquelas regrinhas, né? Fala assim, guardarás, a Bíblia fala para santificar o sábado. Aí o judeu vai explicar como é que santifica o sábado, na tradição oral, né? Ele vai explicar. Você não pode andar mais de 1 quilômetro, aí você não pode fazer tal atividade, você não pode falar de tal forma. Então eles criam uma série de regras do que pode e do que não pode. Tá? Então esses são os preceitos de homem, que na verdade é a tradição oral complementando a tradição escrita, que tinha então nos dias de Jesus. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então, ele aqui, o verso 8 e o verso 7, tem um paralelismo importante. Ó. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aí ele inverte, né? Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Tá? Então, ele coloca em cima, em vão me adoram, ó, bem poesia hebraica. E embaixo negligenciam o mandamento de Deus. Então, esse paralelismo é muito bom para essa narrativa. São preceitos dos homens, guardais a tradição dos homens. Por quê? Nesse caso aqui, o paralelismo ajuda a interpretar. Quando você tem uma relação de paralelos assim, aí no caso aqui que você está vendo aí colorido, né? O amarelo interpreta o amarelo e o azul interpreta o azul. Tá? Então seria mais ou menos assim, ó. Quando ele diz que em vão me adoram, você pode perguntar o que ele quer dizer com em vão, professor? Quer dizer que foi inútil? O que ele está querendo dizer? Aí você vai falar do verso 8. Ele está falando sobre eles terem negligenciado o mandamento de Deus. Eles adoram, praticam o culto, mas o mandamento de Deus eles não cumprem. E aqui é importante o que ele está falando sobre o mandamento de Deus. Se você está estudando a teologia bíblica, que é a outra turma que eu fiz, você vai ter lá alguma explicação que vai te ajudar a entender. Porque há uma diferença entre a lei de Moisés e entre a lei de Deus. Em Marcos e nos evangelhos, eles têm a tendência de usar os profetas. E os profetas tinham uma percepção diferente sobre a lei de Deus. A lei de Deus para os profetas tem a ver com cuidado sobre os irmãos. Então aqui é melhor ele estar puxando isso daqui dentro da tradição judaica. Faz mais sentido, dentro do nosso contexto também. Ó. Em vão me adoram, eles negligenciam o mandamento de Deus. Então o que é em vão adorar? Adorar em vão tem a ver nesse contexto com negligenciar o mandamento de Deus, que segundo a tradição dos profetas, é o cuidado de irmãos. Aí ele poderia estar fazendo então uma referência aqui, que faria muito sentido com o verso 6, quando eles são chamados de hipócrita por estar condenando uma pessoa e fazendo coisa pior. Tá? E a segunda parte também tem sentido. Quando ele fala ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ele vai fazer um paralelo entre preceitos de homens e tradição de homens, para entender que o que ele está questionando é a tradição oral, tá? Que ele vai chamar então de tradição de homens. E disse-lhe ainda, jeitosamente, isso aqui é ótimo, rejeitais o mandamento de Deus para guardar a vossa própria tradição. Não, ele não faz isso não, professor. O senhor não está lendo direito, professor, pelo amor de Deus. Eu gosto demais desse verso, principalmente quando ele fala aqui, ó, jeitosamente, né, dando jeitinho, né? Se fosse uma tradução brasileira assim, dando um jeitinho, vocês rejeitam o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Então veja lá. Então qual era o preceito de Deus e qual era essa própria tradição? Ele vai tocar agora, ó, aí ele explicando. Pois, agora ele vai usar Moisés, ó. Disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe. Ou seja, tinha uma malandragem. Ó. Quando ele fala honra teu pai e tua mãe, agora ele então pode realmente estar citando ali em cima o mandamento de Deus, ser uma referência à lei de Moisés. E ele, por quê? Quando ele cita a lei de Moisés aqui embaixo, isso aqui dá muita força para esse mandamento de Deus que ele está falando aqui. Ó.
embora ele esteja falando de uma perspectiva profética, aqui, quando ele vai falar do mandamento, ele está fazendo uma referência ao êxodo direto. Qual mandamento ele está falando que eles negligenciam? Honra teu pai e tua mãe. Então, a gente aprendeu sempre que honrar tem a ver com uma coisa parecida com bem dizer, mas não, está errado. No contexto, honrar é sustentar. Poderia ser melhor traduzido assim: pois Moisés disse, sustente o teu pai e a tua mãe, e quem não os sustentar, em vez de quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido com a morte. Por que sustentar? Porque naquela época não tinha INSS. Quando ficou velhinho, só sobrevivia se os filhos bancassem. Tá? Então, assim, mas será, professor, que ele está dizendo isso? Tá? É que ele vai continuar. Ó. Vós, porém, dizeis. Lembra que eu falei? Olha aqui no verso acima. O que ele está falando? Que eles estão dando um jeitinho de negar a lei de Deus. Qual que é o mandamento? Honrar pai e mãe, ou seja, sustentar o pai e a mãe. Todavia, o que ele está dizendo? Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, o que vocês poderiam aproveitar de mim? Aquilo que eu poderia ajudar vocês com dinheiro. Eu não vou poder ajudar porque é uma oferta que eu vou dar ao Senhor. Então, ou seja, o pai e a mãe estão passando dificuldade, eles vão pedir um dinheiro para o filho, e o filho fala para eles que ele até queria ajudar o pai e a mãe, mas o dinheiro que ele tem é para oferta para o Senhor. Aí ele está falando, assim como esse dinheiro ele vai dar de oferta, então ele escapa do mandamento. Ou seja, você tem que honrar teu pai e sua mãe, a menos que você pegue o dinheiro e dê de oferta. Então ele fala assim, mas eu vou dar de oferta. Entendendo que assim, um preceito humano que entendia que uma oferta substitui a obrigação de cuidar de pai e mãe, anulava a palavra de Deus que mandava que cuidasse de pai e mãe. Tá? Então é aí que ele captura o esqueminha deles, que ele vai chamar de jeitosamente rejeitais o preceito de Deus. Claro que você está olhando, nossa professor, mas que loucura isso. Mas gente, na prática mesmo, a gente faz a mesma coisa. Nós, não é porque nós somos brasileiros não, nós seres humanos somos especialistas em jeitosamente rejeitar o mandamento de Deus. Esses dias eu estava dando uma aula e um aluno pegou e comentou alguma coisa sobre os evangelhos e falando sobre por que os evangelhos são diferentes, né? Perdão. E eu disse que os evangelhos são diferentes porque cada autor adaptou a mensagem à sua realidade. E o aluno surtou com aquilo. Como assim, professor? Ele adaptou o evangelho? Então o evangelho tem que ser adaptado. Então ele foi adaptado. Como é que é isso? Aí eu peguei e respondi o seguinte. Gente, olha. Vocês acham que isso aí é extremamente extremo assim? Ele adaptou o evangelho? Vou dizer para você que você adapta o evangelho todo dia. Assim como eu. Adaptar é você fazer uma leitura que se encaixa na sua vida. Isso pode não ser 100% certo. Mas também não é bem 100% errado. Veja bem. O que acontece? Quando os evangelistas estão pregando, os evangelhos são suas pregações sobre Jesus. Então eles vão pregar dentro do contexto, dentro da cultura e da situação de cada um. Por isso eles são diferentes. Por isso um omite alguma informação, o outro amplia, o outro coloca uma informação que só ele tem. Entendeu? Então essas diferenças são em razão dessa individualidade, em que cada autor então pode fazer o quê? Em que cada autor pode adaptar a mensagem. Agora, eu e você. Quando nós lemos a Bíblia tem um monte de mandamentos, tem um monte de palavra do Senhor, tem um monte de coisa para a gente fazer. Detalhe, você faz tudo? Como eu acredito que você também não faz tudo. O que nós fazemos então? Nós adaptamos a nossa realidade. Então a Bíblia fala, é para você ide e evangelizar. Não está falando, ele está mandando. Ali eu sempre falo que a gente lê a Bíblia muito mal. Ali é um imperativo, ele está dando uma ordem. Ide, pregai o evangelho, toda coisa. Ide, ele não está falando vá quando der. Ele não está dizendo isso. Está mandando. Só que, o que a gente faz? A gente adapta esse texto e, embora ele esteja escrito ide, nós lemos quando for possível, vá. Você entendeu? A gente faz isso direto.
Ainda que você leia a ID, que você tenha consciência do ID, na prática, você vai quando dá. Você vai quando é possível. Isso não é adaptação? Claro que é adaptação. Né? Ou então, a gente só lê os textos que nos interessam. Isso é adaptação. Né? E tem um texto lá chamando a atenção, tem um texto lá que manda você amar os seus inimigos. Ah, eu só leio aquele texto lá quando me interessa. Não. Entendeu? Tem um monte de texto assim que fala para você dar a vida pelo outro, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente às vezes só pega esses textos na hora que interessa. Isso tudo é adaptação. Às vezes eu vejo o povo brigando porque tá alterando a Bíblia, tá? Gente, nós alteramos a Bíblia. Mas ele tá tirando o texto, mas nós também tiramos. Todo mundo que lê e interpreta de acordo com a sua própria percepção tira ou coloca alguma coisa. Tá? Então às vezes a gente tá, na verdade, numa idolatria do texto, que é quando você quer que o texto seja ipsis literis. Nem Jesus fez isso e nem Jesus quis isso. Você olha que a prática de Jesus é outro nível. Jesus nem livro carregou e nem fez questão que os discípulos anotassem suas palavras. Ele queria que eles vivessem. Então há uma outra percepção da coisa. O que nós temos muito hoje é um pouquinho de textulatria, né? Então há um pouco de idolatria ao texto que faz com que confunda o sentido. Voltando para cá então. Então quando ele fala que jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição, tem muito disso. Então, na prática, isso que eles estão sendo condenados, nós também somos. Mas qual o problema? Em si não é um problema. Só é um problema quando eu começo a acusar o outro. Entendeu? Se os fariseus que vieram falar com Jesus e os escribas, vendo os discípulos indo lá e comendo sem lavar as mãos, tivessem olhado para si mesmos, falado, poxa, pois é, olha lá, eles estão adaptando a palavra, mas eu também adapto, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e tocado suas vidas, não tinha tomado puxão de orelha nenhum, Jesus. O problema é eles acharem que eles eram fiéis, que eles eram os grandes guardiões da palavra, enquanto os outros é que estavam adaptando e alterando a palavra, entendeu? Então o que Jesus olha para eles e chama eles de hipócritas, ok? Aí agora caiu bem o negócio. Então quando a gente olha para hoje, você vai começar a olhar que essa hipocrisia que Jesus acusa eles aqui ainda existe hoje, porque ainda hoje tem muita gente que usa a Bíblia para condenar os outros e não usa a Bíblia para olhar para si mesmo, ok? A velha história do argueio, né? É uma tradução horrível, argueio. A velha história do palito, do cisco no olho de um e o travessão no olho do outro, né? Que nada mais é do que mais uma crítica a essa hipocrisia de querer achar que o outro é pior, que o outro é o pecador e querer denunciar o pecado do outro sem usar a Bíblia para ler a si mesmo. A Bíblia, ela não pode ser lida como um livro para que eu controle o outro. A Bíblia é um testemunho de Deus para eu me aproximar dele. E não um testemunho para que eu controle o outro, controle a vida do outro, guie a vida. Aí está confuso. Não é esse o objetivo. Mesmo para quem está na função pastoral, o objetivo da Bíblia é falar consigo mesmo. E a partir daquilo que Deus falar comigo, isso aí eu possa levar para os outros. Mas nunca usar a Bíblia direto para o outro. Entendeu? A Bíblia não é um manual de controle. Eu leio a Bíblia para coordenar a minha igreja. Eu leio a Bíblia para organizar a vida dos fiéis. Não. Você lê a Bíblia para mudar a sua vida. E a partir do que Deus faz na sua vida, você reinterpreta a Bíblia, entendeu? Devolve essa experiência por meio da Bíblia para a sua comunidade. É sempre a Bíblia para você e a partir da sua experiência para a comunidade. Nunca você vai na Bíblia para ir à comunidade. Porque aí a Bíblia ela está perdendo aquela função espiritual de mudança interior e passando a se tornar um instrumento de controle social. Ok? Vamos lá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa a favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Aqui, ó,
Isso aqui faz parte da crítica de Marcos. Marcos tem uma crítica muito ácida a essa tradição judaica. Tá? Então você vai pegando que ele já tem um distanciamento dessa comunidade. Olha como ele coloca aqui, ó, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que é uma crítica literal à tradição oral, que vós mesmos transmitistes, olha aqui como ele coloca, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então a crise toda é principal, não é tanto a pessoa ter uma tradição particular. Qualquer um pode ter uma tradição que ele mesmo criou e viver essa tradição. Ele pode. O problema aqui no texto é, primeira coisa, se achar melhor do que os outros por causa da minha tradição. E segundo, tem que tomar cuidado para não usar essa tradição para prejudicar outra pessoa. E no caso aqui, estão usando a tradição para invalidar o direito que seus pais têm de cuidado. Tá? E é um direito que a própria palavra de Deus dá. Ok? Vamos para frente então para a gente poder terminar. Agora vai um pouco mais rápido, tá? Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Então aqui, ó, há uma coisa a se pensar. Primeira coisa, mudou a perícope? Não. Olha aqui, embora ele não esteja mudando de lugar, ele colocou a multidão na cena que não estava, então a multidão aparece como um grupo novo, mas ele não mudou de lugar, ele não mudou de tempo, não mudou de contexto. A pergunta próxima é, ele vai mudar de conteúdo? Observe que a principal característica de mudança de perícope é mudança de conteúdo. Só um indicador dificilmente mudou a perícope. Se esse indicador for conteúdo, pode ser mudança de perícope. Tá? Mas se não for conteúdo, dificilmente mudou. E ele vai continuar falando do quê? Ele vai continuar falando de um tema que ele já falou aqui para trás, tá? Que ele está falando de quê? De purificação. Ele começa lá na primeira parte, falando das lavagens, da tradição de puro e impuro, e ele vai retomar aqui, ó. Convocando de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem, isso é o que contamina. Show! É isso aqui, ó. Gente, olha, tem poucas coisas que eu falo para vocês que você pode deixar tudo de lado e gravar, e essa é uma delas. Então, isso aqui é uma mensagem da Bíblia que, de certa forma, está esquecida. Há tanta preocupação com o que entra que as pessoas se esqueceram do que está dentro e aquilo que sai. Entendeu? Mas tem tanta preocupação com o que entra, com o que você come, com o que você bebe, com o que você veste, com quem você anda, com quem você conversa, e há pouca preocupação com aquilo que está dentro de você. A pessoa está cheia de julgamento para com os outros. Não tem como manifestar o evangelho. Cheio de si mesmo e de autoafirmação. Como que vai manifestar o evangelho? Cheio de si mesmo, cheio de autoafirmação, cheio de certezas que construiu acerca de sua própria visão de si mesmo. Não vai. Então, o que está fora do homem, entrando nele, isso não vai fazer diferença. Mas aquele que está, claro, pode fazer, vai dar dor de barriga. Mas ele está falando daquilo que está dentro e contamina o outro. E aí, por exemplo, toda essa maracutaia que ele citou nos versos anteriores aí, sobre a intenção por trás daquela atitude de tirar a vantagem dos próprios pais. Ele vai, ó, se alguém, ele dá um dito, aqueles ditos com força, né? Ele faz uma referência meio jurídica. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é um reforço jurídico, né? Para dizer que o que ele está falando é importante, é legal, né? Quando entrou em casa, e ali interrompeu, agora ele vai mudar de novo, ó. Deixando a multidão, agora ele mudou de lugar, tá vendo? Mudou de grupo, deixando a multidão, agora ficou só com os discípulos. O interrogaram acerca da parábola. Ficou no mesmo assunto, ó. Só mudou o local, mudou o período, mas ele manteve o assunto, que é a parábola. Então lhes disse. Que parábola ele está perguntando? Essa aqui que ele fala aqui para cima, ó. Verso 15. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Os discípulos vão perguntar, o que significa? Então lhes disse Jesus, não, vocês estão de brincadeira comigo, né, gente?
Jesus fala, os caras fazem uma pergunta dessa, Jesus fala, pai, me leva, porque eu não aguento mais esses discípulos. O Jesus acabou de ensinar, acabou de explicar, acabou de questionar, e já estão eles ali perguntando de novo. Entende? Isso é uma intenção de Marcos. Marcos faz isso várias vezes. Por que ele faz isso várias vezes? 2 motivos. Um deles, há uma crítica implícita aos 12, aos discípulos. No sentido de que eles não entenderam. E em segundo lugar, há aquela intenção de formação do discípulo, onde o discípulo sempre tem que perguntar novamente para o seu mestre para poder ficar sólido o conhecimento. Então disse, assim vós também não entendeis? Como compreendereis que tudo que de fora entra do homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um local escuso. Muito legal, você pega uma percepção biológica dos evangelhos, né? Então ele consegue fazer uma compreensão dos órgãos aqui, bem separadinho, muito legal. E assim, considerou ele, olha, marca aí na sua Bíblia, puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Ah, não, professor, tu tá de brincadeira. Então tem um texto na Bíblia que Jesus considera puro todos os alimentos, até o porquinho. Até o porquinho. Acredito que esse texto aqui é justamente por causa do porquinho. Quando você pega Romanos, capítulo 14 e 15, você tem toda uma crise com a comunidade nos dias de Paulo por questão alimentar. E ele está trabalhando aqui a noção de puro e impuro aqui atrás. E aqui atrás ele trabalhando a questão de puro e impuro, que eles têm que lavar a mão depois que, antes de comer e tal, os discípulos estão lavando a mão antes de comer. E aqui então, quando chega aqui embaixo, ele muda tudo, né? Ele fala, pera aí gente, vocês não entenderam? O que a pessoa come vai para o estômago e vai ser lançado fora. Vocês têm que se preocupar com aquilo que vai para o coração, aquilo que está lá. E isso, gente, é aquilo que eu estou falando, aquilo que você tem que guardar que nós esquecemos. O importante é o que entra no coração. Tá aqui, ó, pronto. O importante não é a forma. O importante é o que entra no coração. Grava isso pro teu ministério, Às vezes no ministério a gente tá tão preocupado com a forma. Ah, mas ele tá vindo para a igreja? Tá, então tá bom. Será? Ah, ele tá vindo para a igreja? Não, ele parou de vir para a igreja? Então ele perdeu Deus, saiu fora. Será que é isso que é importante? Como é que a gente faz essa relação entre aquilo que está no coração e aquilo que está na forma? Nem sempre a gente consegue capturar isso e nem sempre um condiz com o outro. Tá? Então tem que entender que o que ele está mostrando que é importante, o que realmente torna impuro, é o que está no coração, não a estrutura, não a forma, não o alimento, não o que vem de outra coisa, mas é o que está dentro. Isso é uma direção pastoral fantástica. E assim, considerou puros todos os alimentos, é exclusivo de Marcos, na sua crítica à tradição judaica da época, principalmente a tradição de puro e impuro. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam os homens. Aqui tem outro detalhe, show de bola para vocês. Isso aqui não está na Bíblia e é difícil de rastrear. Isso tem a ver com a tradição judaica, vocês vão ter que estudar livro de cultura para achar isso. O Joaquim Jeremias, na teologia do Novo Testamento dele, acho que tem algumas pistas para achar. Isso aqui tem a ver com os rituais. Esses rituais de purificação tem a ver com a compreensão que eles tinham de mundo. Funcionava assim. A pessoa comia alguma coisa. Provavelmente estava cheio de salmonela, mal feito, sujo. Aquela sujidade no alimento, então fez ele passar mal. Mas ele não tinha essa compreensão de que estava com dor de estômago porque tinha uma sujidade no alimento. Para ele, a dor do estômago era algum espírito maligno que passou do alimento para dentro da boca dele e foi até o estômago e estava lá torcendo os órgãos dele. Tem algumas pinturas antigas da igreja primitiva, mas até a Idade Média, onde a ideia é que essas dores internas eram demônios, espíritos malignos que estavam lá dentro apertando e torcendo as tripas ali, os órgãos.
Eles não tinham compreensão de bactéria? Claro. Então, entendeu? Então, por causa disso, os judeus tinham todos os rituais de purificação. Porque com as mãos limpas ali, puras, santas, se ele tocasse o alimento, ele não ia ser contaminado com algo impuro. Isso daí é o que define muito da comunhão de mesa. Porque os judeus tinham problema de comunhão de mesa com pessoas que não eram judeus. Porque no judaísmo ele tinha toda essa tradição de purificação. Aí ele ia comer. E como é que era servido o alimento? Era um prato bem grandão, cheio de pãozinho. Cada um metia a mão lá e comia. Aí vinha uma pessoa, um gentil de uma cultura grega, que não fazia purificação e colocava a mão no prato. O que acontecia? Na hora que ele colocava a mão no prato para pegar a comida, o espírito maligno saía da mão dele ali e entrava na comida. Se o outro judeu comesse ali, estava contaminado. Então, eles não têm comunhão de mesa. O que ele fazia, então? Essa noção de santidade tinha a ver com purificação, para que quando eles tocassem no alimento, o alimento não fosse impuro para dentro dele, e não fosse nenhum espírito maligno lá para torcer os órgãos, tá? Agora, veja, por causa disso, há uma interpretação, ainda a gente vai pegar isso em Tiago, onde a ideia é que essas coisas ruins, olha lá, os maus desígnios, a prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza, malícia, dolo, lascívia, blasfêmia, tudo que estava dentro do homem, era coisa, segundo eles, que tinha entrado por meio desses espíritos malignos. Então, por exemplo, uma pessoa em prostituição podia ser acusada de ter um espírito maligno. Uma pessoa que estava tentando homicídio, espírito maligno, adultério, espírito maligno, avareza, espírito maligno. Mas aí, assim como Tiago, o que o texto fala? Não tem nada lá entrando pela boca. Essas coisas ruins, elas estão saindo de dentro do coração. Entendeu? Não tem nenhum espírito maligno entrando lá. Mas sim, essas coisas ruins estão saindo de dentro do coração da pessoa. Porque é lá dentro do coração que estão essas coisas. São elas que contaminam o homem. Ok? Então ele rompe aí um pouco com a tradição. O Tiago, lá no capítulo 1 e 2, ele vai falar também uma coisa parecida com isso. Ele vai partir dessa mesma ideia de que só existe um único Deus e o pecado é produzido dentro da pessoa e nasce dentro da pessoa. A pessoa dá a luz ao pecado, não é nenhum espírito maligno que entra lá e leva ele a fazer a maldade. Porque é muito fácil, né? Falar, eu pequei, mas foi um espírito maligno que entrou em mim e fez eu fazer tal coisa. Foi um espírito maligno que entrou em mim e eu fui lá e fiz tal coisa. Mas aí, é claro que talvez eles não tenham nessa noção, eu estou só fazendo uma extrapolação para vocês entenderem, mas ele está trabalhando qual o sentido aqui? O sentido de que essas coisas ruins não vão entrar lá. Elas, na verdade, já estão lá dentro e saem de lá. Ok? Aí sim, a tendência possível de que algumas ramificações do judaísmo acreditassem que elas entravam por meio de espírito maligno pelo contato com alimentos impuros. E aí eles entrassem e tomassem conta, não só fizessem torção nos órgãos, mas também induzissem as pessoas à maldade. E aí então ele vai romper com isso, mostrando que, na verdade, aquela maldade já está lá dentro. O que ele vai comprovar quando ele fala nos versículos anteriores dos que estavam adulterando a lei de Deus jeitosamente, mostrando que a maldade estava lá dentro, inclusive torcendo a lei de Deus para tirar vantagem. Gente, passei um pouco de tempo, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Toca o sininho aí, eu tenho alguns cursos anunciados, se você quiser participar também, se inscreve. Vão ter agora um em janeiro e fevereiro, de grego, em fevereiro e março, de hebraico, e provavelmente a partir do começo de fevereiro nós vamos ter uma aula inaugural em janeiro, de um curso de formação em Bíblia, e a partir de fevereiro nós começamos essa turma. Vejo vocês aí nas nossas próximas reuniões. Até mais.